Olá pessoal, muito bem-vindos à segunda mensagem da série As 5 Pedras de Davi. Durante 5 ministrações nós temos nos aprofundado no porquê Davi pegou 5 pedras no ribeiro para enfrentar Golias. Nós sabemos no fim da história que uma única pedra foi suficiente para derrubar o gigante. Mas como nada na Bíblia é por acaso, cada detalhe ali no texto nos ensina algo. Durante 5 ministrações, eu tenho compartilhado 5 verdades, 5 princípios sobre o porquê Davi escolheu aquelas 5 pedras para também nos ensinar como nós devemos enfrentar os Golias e os gigantes do dia a dia. A primeira ministração foi com o tema O Deus das Vitórias Completas. Sim, Davi acreditava que Deus é Deus de vitórias plenas. Ele é Deus de uma vez por todas. Quando ele prometeu que o dilúvio nunca mais assolaria a face da terra, nunca mais assolou. Jesus ali no Calvário, ele disse estar consumado, está feito. A vitória foi de uma vez por todas. Se você quer conferir essa mensagem, clica aqui no link, com certeza vai ser uma bênção para você. O título da nossa segunda mensagem é o seguinte: valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Mas antes de continuarmos, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez e de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e também abençoadas em nome de Jesus. O texto que eu quero ler com você hoje está lá no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 38. A Bíblia diz assim: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Como eu falei, o título da nossa mensagem é Valorize o que você tem. Sim, eu estou falando no imperativo, é para que você tome ciência e ativamente valorize o que você tem. Interessante porque a nossa natureza, a carne, aquilo que a Bíblia nos ensina que todos nós temos que lidar com ela, aquela inclinação para o mal, ela tende a desvalorizar o que tem. Todo ser humano, naturalmente, ele vai desvalorizar o que tem. Você precisa ir na contramão disso e reconhecer e valorizar o que você já tem. Nós ficamos muito preocupados com aquilo que ainda não alcançamos. Muitas vezes ficamos inquietos com aquilo que Deus ainda não fez. E a palavra nos ensina a ir na contramão disso. Lucas 9, 23, Jesus nos ensina que o requisito para segui-lo é negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente e segui-lo. Porque diariamente você vai ter que lidar com essa inclinação para o mal, com a sua natureza, com a sua carne, que desvaloriza o que tem. É um ditado popular, aquele que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde, ou seja, a natureza humana não só tende a desvalorizar o que tem, como tende também a supervalorizar o que os outros têm. Como que se aquilo que você ainda não alcançou, aquilo que você ainda não tem, aquilo que o outro tem um valor muito maior do que aquilo que você tem. Até que você é capaz de adquirir aquilo que o outro tem ou algo similar, aí você passa a desvalorizar o que você tem. Não! Vá na contramão disso e valorize aquilo que você tem, para que você possa derrotar gigantes, para que você possa alcançar mais. Você precisa aprender a valorizar o que tem, valorizar os seus dons, os seus talentos, valorizar os seus relacionamentos, suas amizades, valorizar a sua família. O Bispo Paulo Júnior, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que todo cristão tem que vencer o complexo do filho pródigo.
que tende a achar que o melhor está sempre fora da casa, está sempre num lugar distante. E muito ser humano, eu creio que aquela parábola do filho pródigo é o retrato da natureza humana, tem a tendência de achar que o melhor está distante, longe da casa do pai, mas não. O melhor de Deus está dentro da sua casa, o melhor de Deus ele já te deu. A Bíblia fala que quando Davi ele foi diante de Saul e falar que ele iria enfrentar o gigante, Saul tentou fazer aquilo que naturalmente falando fazia lógica. Ele deu da sua armadura a Davi. Saul era de grande estatura, talvez ele seria o adversário natural de Golias. A Bíblia fala que quando Saul assumiu o reinado de Israel, não havia ninguém em estatura maior do que ele. Ele era alto, ele era grande para os israelitas. Só que Saul se acovardou e não enfrentou Golias. E a Bíblia fala que ele dá da sua armadura, a armadura do rei. Davi vestiu da armadura que de fato era muito boa. Era uma armadura muito eficaz. Só que tinha um problema com essa armadura. Essa armadura era de Saul e não de Davi. Tem muito cristão tentando vestir a armadura de Saul, tentando viver uma vida que não é sua, tentando ter talentos que não são seus, tentando alcançar objetivos que não são seus. Sim, a Bíblia nos ensina a agradecer pelos nossos irmãos, de outras palavras, a se alegrar com as vitórias dos outros, a se alegrar com aqueles que se alegram. Você não deve invejar aquilo que o seu irmão tem, pelo contrário, se alegrar com ele, abençoa ele, porque Deus deu a armadura de Saul para Saul, em outras palavras, Deus deu o melhor para Saul, porque Deus também tem o melhor para Saul. Mas saiba que Deus tem o melhor para você, que Deus também tem algo específico para você. Não tem propósito igual no mundo, Deus tem um propósito distinto e único para cada um de nós. O mesmo Deus que deu o melhor para Saul, ele deu o melhor para você. Davi, ele tenta andar com aquela armadura e ele fala, eu não estou acostumado com isso, eu nunca usei um negócio desse, esse negócio não é para mim. Aí ele vai até aquilo que para aqueles soldados era desprezível. Ele pega as pedras que ele estava acostumado, com o seu alforje de pastor, com aquilo que ele usava para arremessar as pedras, e ele pega o cajado, que eram elementos que ele usava ali no pastoreio para proteger as ovelhas, eram elementos do dia a dia dele, eram elementos que ele já tinha. Davi sabia valorizar aquilo que ele já tinha. Davi sabia valorizar aquilo que Deus já havia lhe dado, os seus dons, os seus talentos, aquilo que Deus havia feito nele. Se você quer alcançar mais, aprenda a valorizar aquilo que Deus já te deu. Aprenda a valorizar aquilo que você já tem. Todos os milagres na palavra de Deus, de capa a capa na Bíblia, se você procurar, você vai perceber que eles começam com algo que a pessoa já tinha. Lembra do milagre do profeta ali com aquela viúva? Ele pergunta o que você tem na casa. Um bocado de farinha, um bocado de azeite, o que é que você já tem? Pode ser desprezível para outros, mas na mão de Deus. 5 pedrinhas pode ser desprezível para soldados experientes, mas na mão de Deus uma só é suficiente. Quando Jesus ele vai multiplicar pães e peixes, ele não pergunta para os discípulos o que eles ainda não tinham, ele pergunta para os discípulos o que é que vocês já têm. 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão, naturalmente falando, é desprezível. Mas na mão de Deus faz um estrago, na mão de Deus alimenta uma multidão, ainda vem em abundância, ainda sobra cestos cheios. Valorize o que você tem. Quando você aprende a valorizar, e lembre, isso não é algo natural, você tem que se esforçar para isso. Reconhecer o que você tem e valorizar. Aí você abre caminho para que Deus possa fazer infinitamente mais na sua vida. Se você quer vencer os Golias que estão adiante de você, não se preocupe ainda com o salário que você não conquistou, com o carro que você ainda não tem, com aquelas qualidades que você gostaria de ter. Sim, a vida cristã é gradual, é de constante crescimento. Você vai alcançar mais coisas, não pense que você não irá alcançar. Mas até lá, valorize o que você tem. Ainda que seja um bocado de farinha, um pouquinho
pouquinho de óleo, 5 pães e 2 peixinhos, ainda que seja uma habilidade apenas de pastor, que não se encaixa ali no meio dos soldados, valorize o que você tem para que Deus possa te dar ainda mais. Seja grato por tudo que Deus já fez, para que Deus possa fazer infinitamente mais. Se você quer vencer Golias, valorize o que você tem, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não fez, ativando as notificações, aí você vai ficar inteirado de tudo o que acontece aqui no nosso canal. Deixe o seu comentário comentando sobre algo que Deus falou com você e, acima de tudo, de compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus.